E esse cara fala da análise de espaço, né? E o que ele fala? E que eu falava assim com meus pacientes. O maior problema é na mandíbula, a possibilidade de ganhar de espaços na maxila é maior, né? A gente pode expandir a maxila, a gente pode protuir o incisivo, distalizar molar, né? Fazer stripping, desgastes, né? Por último, extrair dentes, né? E esses tratamentos preventivos, eles eliminam a necessidade, assim, não eliminam, mas eles diminuem muito a necessidade de extrações de dentes, né? Mas não existe um tratamento assim que agora eu uso uma técnica que ninguém não extrai mais dentes, assim, a meu ver isso não existe, né? Na mandíbula já a possibilidade de espaço é menor, então a gente não pode distalizar, porque o eixo de erupção dos molares superiores, eles entram no tuber de trás, né, de trás para frente, assim, né? Da frente para trás. E a mandíbula, o eixo de erupção dos segundos molares, ele é da frente, né, de trás para frente, né? E isso, se a gente tentar levar os molares, primeiros molares para a distal, nós impactamos os segundos molares. E vai contra o crescimento da mandíbula, né? E a movimentação dos dentes ao longo da vida. Ao longo da vida, os dentes tendem a migrar para frente. Então, se a gente faz um tratamento que a gente forçou muito a barra para distalizar dentes, né, dentro de pequenos limites da mandíbula, isso aí vai se desfazer depois, ao longo do crescimento, né? Então, a possibilidade é manter ou levemente verticalizar os dentes, protruir dentes, alargar dentoalveolarmente os dentes, não dá para disjuntar. Na época tinha algumas cirurgias ortognáticas que o pessoal disjuntava, cortava a mandíbula, pegava 2 hemimandíbulas e expandia, né? Mas isso rota o côndilo dentro da cavidade, né? E eu não tenho ouvido mais falar de alguém fazendo esse tipo de cirurgia. E a gente também stripping, né? E por último, tirar dentes. E ele faz uma abordagem interessante, que é o que eu explicava para os meus pacientes. O espaço E, quando a gente aprendeu na faculdade, era a diferença de tamanho entre o segundo maior descido, vou focar mais na mandíbula, tá? Segundo maior descido e o segundo premolar, né? E aí, naquele mundo imaginário, né, trocava o segundo maior descido, o molar permanente, o 36 coisas especializadas, e entrava em poção. Esse era o que vocês pegarem os livros de odontopediatria, era a explicação que a gente recebia, e ortodontia também. Mas ele não utiliza isso, né? E na prática, ele mostrou nesse trabalho, né, de Teeth Want to Be Straight, que ele analisou a distância da mesal do primeiro molar até a distal do incisivo. Aí tem segundo molar descido, primeiro molar descido, canino. O segundo molar descido, ele é muito maior que o segundo pré. O primeiro molar descido, ele é um pouco maior. Ele dá números para isso, tá? E o canino descido é menor que o canino permanente. Mas no saldo de espaço sobra de 2 a 4, de 2 a 2,5 de cada lado. Ou seja, a gente tem 4 a 5 milímetros na arcada inferior ao nosso dispor, se nós mantivermos os molares na posição. E se o paciente perdeu caninos descidos na erupção, não tem problema, porque os incisivos vão igualizar, a gente tranquiliza, não? Os pais, não? Se tiver que extrair canino descido, porque a gente consegue esse espaço de 4 a 5 milímetros, né, no total da arcada, desde que os primeiros molares fiquem nas suas posições. A gente pode usar daí, que eu uso, né, mais placa lagrativa, arco lingual, né, e os dentes eles vão buscando, às vezes vou fazendo sem problema algumas extrações de dentes descidos, dos molares e primeiro e segundo. Às vezes eu induzo o primeiro premolar a entrar primeiro na boca e para faltar espaço. Hoje não vou conseguir, não vou mostrar isso, tá? Mas eu vou fazer uma nova daqui a uns 15 dias, que eu acho que eu vou mostrar exatamente isso acontecendo de forma espontânea. Então, mantém os molares e pode tirar os molares descidos, né? Eu tive um caso que eu acompanhei em que o menino tinha uma série de fístulas na boca, né? Eu já tinha feito vários tratamentos de canal, forbucresol, e nada funcionava.
E aí o que que eu fiz? Coloquei um botão palatino na maxila dele, o pediatra me mandou, coloquei um arco lingual e pedi para extrair todos os molares, mesmo com a quantidade de raiz dos pré-molares ainda não ideal, né? E os dentes foram entrando nas suas posições, né, sem problema. Então, isso é uma ótima conduta e saber esses conceitos deles, né? Desse cara que eu não vejo muito as pessoas citarem ele, mas eu assisti ele em 85, no Hotel Maxud, em São Paulo, e ele mostrou exatamente esse trabalho, né? E ele também mostrou um caso para vocês verem que a gente tem que ser sempre um pouco de tolerância em fazer alguma crítica antes, tá? O que que ele mostrou nesse congresso? Estava toda a inteligência ortodôntica do Brasil nesse congresso. Ele mostrou um caso de sobremordida em que ele colocou um mini parafuso, naquela época já existiam mini implantes, né, mas ele colocou um parafuso aqui e fez a intrusão desses dentes. Comoção geral na plateia, o cara tá louco e tal. E depois todo mundo começou a usar mini implantes, mini placas, né? E hoje é uma coisa fantástica, né? Que a gente tem mais possibilidade de movimentar dentes sem ter repercussões nos outros dentes, né? Com as mini placas e os mini parafusos. Na maxila, o segundo molar descido é um pouco maior do que o segundo pré. O primeiro também muito pouco e o canino é bem maior, né, que o canino descido. Isso tem um espaço de saldo, espaço de 1 milímetro, mais ou menos, a nosso favor, né? Mas a gente tem distalizações, como o bucal, né, outros aparelhos também distalizadores, né? E o que eu vou mostrar aqui, a gente sempre, eu vou mostrar uma mecânica que eu faço, que eu gosto de fazer, tá? Mas a gente pode tratar os pacientes em ortodontia preventiva usando aparelhos, quer dizer, outros aparelhos, né, que as pessoas estão acostumadas. Mas os princípios e o diagnóstico que eu acho que eu gosto de enfatizar mais, né, o raciocínio clínico.